Oi, gente! Hoje entrei um pouquinho mais tarde, tive algumas divergências novas no dia, então hoje tive que entrar um pouquinho mais tarde, mas prefiro entrar. Oi, Rafael! Boa noite, saudade de você! Saudade da gente ir ver uma peça junto ou coisa assim, e conversar sobre as músicas e performances, e dividir as tragédias e alegrias da vida. Enfim... Então, minha live geralmente é segunda e quarta às 19h30, mas hoje eu tive uns contratempos, e aí eu prefiro fazer e deixar salvo, prefiro fazer e deixar salvo e de repente ser mais breve do que não fazer. E também, como vocês sabem, eu sempre deixo salvo lá no IGTV e eu vejo que tem bastante gente que vê depois e não vê na hora, então tudo bem. E sempre lembrando, gente, que vocês podem sempre deixar comentários e dicas e sugestões de tema para eu poder criar os vídeos em cima. Lembrando que essa live é a live do Não Morra Sem o Teatro, em que a gente fala e leva técnicas, informações, curiosidades do teatro para quem não é do teatro, e de forma que essas técnicas, informações e conhecimentos possam ser úteis para qualquer pessoa, porque eu parto do princípio que todos nós temos a arte em nós, né? Não é um talento, uma dádiva especial. Algumas pessoas vão escolher desenvolver mais, vão escolher se profissionalizar, mas é aquela história de médico louco, todos temos um pouco. Então a gente tem um pouco de professor, um pouco de artista, um pouco de matemático, um pouco de tudo. E hoje é a segunda parte do tema que eu comecei na semana passada, na segunda-feira passada, né, nessa semana, que é o ter boa memória, em que eu falei bastante na primeira live desse conceito, e essa eu vou dar dicas mais práticas, mais técnicas, mais objetivas. Na live passada eu falei do conceito de memória, que a memória é muito mais do que você guardar números, letras, nomes, telefones, memorizar nomes de capitais, países, cidades, tipos de roupa que você já teve, entre outras coisas. A memória, nós não temos apenas esse tipo de memória. Oi, Luciano, boa noite. E nós não temos apenas esse tipo de memória. A gente tem, as nossas células têm memória, nós temos a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. Oi, Sofia! A gente tem a memória de curto prazo, de longo prazo. E sendo bem objetivo, porque eu me alonguei na live de segunda, e quem quiser se aprofundar pode assistir a live de segunda-feira, né, que é a parte 1. Mas sendo bem breve, eu trabalhei o conceito de memória curta e memória longa, de curto prazo e longo prazo. Claro que tem os termos técnicos, biológicos para isso, mas não é minha especialidade, eu vou tratar de forma bem objetiva e coloquial. A gente tem a memória que é de curto prazo, que é a memória que a gente, assim, eu vou ler aqui, tá escrito, vamos lá, o número da placa do carro final 0314, passou Uber 0314, esse é meu carro. Você gravou essa memória de curto prazo. Daqui a 10 minutos você já não lembra mais a placa do carro. E ok, porque essa memória ela serve para isso mesmo. E, em geral, quando a gente decora um texto, qualquer coisa usando essa memória, a gente tem dificuldade de decorar o texto e qualquer outra coisa, e você sempre vai achar que você não tem boa memória. A questão é a memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo, ela está ligada à afetividade, a sensações, pensamentos, sensações, sentimentos. Então, por isso que tem coisas, inclusive, que você vive na vida e você não esquece, porque te marcou. Então, essa memória é, sim, a memória que pode passar 20, 30 anos e você não esquece. Então, as técnicas que eu trabalhei na semana passada, que eu tenho trabalhado e vou trabalhar aqui, são técnicas que te ajudam a pegar o conhecimento e jogar para essa memória que fica localizada nessa parte mais da região mais de trás aqui do cérebro. E acho que, se eu não me engano, a memória de curto prazo, ela está mais aqui na frente. Então, é como se você jogasse para essa pasta aí que tem um HD maior.
e não guardar nessa do HD menor, porque essa do HD menor não foi feita para guardar muita coisa por muito tempo, ela foi feita para você memorizar coisas rápidas e se safar e tomar atitudes rápidas e depois ela apaga. E a memória, essa memória de longo prazo, ela sim foi feita para você guardar por mais tempo, certo? E ela tá ligada aos seus sentimentos, à sua afetividade, né? Então, quais são as técnicas? São técnicas para, em vez de você jogar essas informações para essa memória de curto prazo, essas técnicas vão te ajudar a jogar essas informações para essa memória de longo prazo. Então você não vai esquecer mais. Oi, Fábio! Boa noite! Que bom, gente, ter vocês aqui comigo. Então, a gente estava falando dessas memórias de curto e longo prazo. E eu também falei na live passada, que é bom lembrar, que decorar, a palavra decorar é uma palavra que vem do italiano, que significa pôr no coração. Então, isso faz toda a diferença. Boa noite, Fábio. Isso então faz toda a diferença. Se você entender que decorar é pôr no coração, então é o que? É você se relacionar com aquilo, né? Você entrar em contato com aquela informação. Então, seja ela um texto, uma música, seja ela uma informação, seja ela uma opinião, um projeto, você precisa o quê? Relacionar com isso que você precisa memorizar. Isso vai desde listas de Natal, compras, como eu coloquei na live passada, né? Informações para palestras, apresentações, reuniões, né? E na semana passada, relembrando, eu falei muito de a gente não esquecer nosso sonho, não precisar de ver um filme, de ver uma música para lembrar, eu gostava disso. Não, relacione com o seu sonho, escreva ele, coloque figuras, porque aí você vai acabar falando mais das coisas que você gosta, de que você deseja, provavelmente vai acabar se relacionando mais com pessoas que também têm esses assuntos, esses desejos afins, e vai começar a gerar uma série de oportunidades para você a favor disso. Me aprofundei mais na outra live, então vocês podem ver lá, e eu tô só fazendo um recorte rápido para eu entrar nas técnicas de hoje, tá? Que essa é a live que eu separei para a gente passar técnicas mais objetivas, mas o conceito é esse. Então, coisas que você pode fazer para jogar o que você estiver precisando memorizar no seu HD de longa duração, de memória de longa duração, de maior espaço. Vamos partir do princípio que você precisa, agora, né, Natal, memorizar listas. Você está numa situação, claro, que o ideal é sempre você vai anotar, você vai fazer lista, isso. Muitas vezes a gente faz uma lista e anota, e depois você não precisa ver a lista, não sei se já aconteceu isso com você, porque provavelmente ao anotar, você parou, você respirou, você imaginou, você fez um caminho na sua mente das coisas que você vai comprar, dos lugares que você vai ir, e então o que você fez? Jogou lá pro HD de memória maior. Então, quando você vai fazer, você não precisa tanto olhar a lista. Só uma outra dica, mas não necessariamente isso acontece com todo mundo, mas óbvio, muitas vezes acontece. E aos poucos você vai se treinando, você vai se relacionando com isso e a sua memória também vai ficando, não vou dizer assim, você vai ficando mais perspicaz, você vai começando a entender como é que você memoriza as coisas, como é que você guarda as coisas e vai achar o seu próprio caminho de jogar essas informações para esse HD de memória longa. E aí, eu tô partindo agora vamos supor que você está numa situação, às vezes, ou na rua, ou no seu trabalho, em que você não tem esse tempo de anotar tudo. Porque imagina, você não vai viver a vida anotando tudo toda hora, certo? Muitas vezes a gente não vai ter essa oportunidade.
Ou, por exemplo, ocorre, você está num trabalho, você está indo de um andar para outro, ou de um lugar para outro, e no meio desse lugar entra alguém e fala, olha só, você depois, antes de você voltar para sua mesa, passa no escritório, sei lá, da fulana de tal e pega a chave verde que está na gaveta esquerda. Aí você fala, ah, tá. No meio do caminho você vai esquecer. Calma aí, qual era o nome da pessoa que eu tinha que pegar? Qual gaveta que era? Era a esquerda ou era a direita? Qual era a cor da chave? Tinha chave? Como é que é? Ou então esquece completamente tudo. Então, qual é a manha para você quando acontece uma circunstância dessa? Ou então você, por exemplo, você está no mercado, você já está com a tua lista pronta, você já passou, já até jogou a lista fora, alguém liga para você, cara, tu tá indo no mercado? Tô. Puxa vida, olha só, eu esqueci de comprar o tender e esqueci de comprar o leite e também o desinfetante. Aí você, putz, grilo, se fosse só o tender era fácil, mas já é tender, leite e desinfetante. Aí você já jogou o papel fora, você já tá quase no boca do caixa, as coisas estão ali perto, não vai dar tempo de você anotar e tudo mais. E cá entre nós, hoje em dia a gente quase não anda com papel e caneta mais. Ou sim, também a gente tem o recurso de se mandar um áudio, mas às vezes agora na pandemia, putz, eu penso 2 vezes antes de pegar meu celular e escrever, porque aí eu tô com a mão suja, aí eu tenho que passar o álcool em gel, enfim. Então tem muitas vezes que as coisas o jogo tem que ser rápido, não vai dar tempo de você fazer esse ritual todo. E então qual é a tática? Você vai jogar para esse lugar dessa memória do HD, que ela é extremamente afetiva, imagética, simbólica. Então você cria uma historinha com as coisas. Eu lembro que quando eu estava lendo um livro que estava me dando essa dica, a pessoa precisava lembrar de comprar carne de porco e passar no chaveiro. Aí ele inventou na cabeça dele uma imagem de um porquinho sacudindo a chavezinha. E ficou lá imaginando o porquinho, por uns minutos, o porquinho sacudindo a chavezinha. Então, quando ele chegou, o que eu tinha que fazer? Rapidamente, ele lembrou do porquinho sacudindo a chavezinha. Ele, é a carne de porco e o chaveiro. Porque também o nosso inconsciente, ele é simbólico. Até as palavras são símbolos. Quando alguém fala cadeira, você rapidamente você vai para uma imagem de cadeira. Alguém fala chovendo, você tem uma imagem do que é chovendo. E essa imagem é carregada de sensações, né? Quando você fala cheiro de chuva, eu falei cheiro de chuva, com certeza você já sentiu o cheiro de chuva. Cheiro de um perfume francês, você certamente agora sentiu a sensação desse cheiro de perfume francês que você tem na memória. Então, essa memória de longo prazo, ela é mais completa. Então, se você cria uma cena, uma sensação, um filmezinho, você vai lembrar, né? E você vai ter mais recursos para lembrar, porque é toda uma sensação e essa imagem do inconsciente, são dicas, né? É até assim que funciona aquelas pegadinhas de sei lá, tem muitos joguinhos de memória, jogo de tabuleiro, que tinha assim, você dá a dica de uma coisa, a pessoa, tipo, imagem e ação. Eu lembro que um colega fez assim, imitou um velhinho e fez assim. Aí o outro falou assim, aposentadoria. Como? Foi fácil, dinheiro de velho, aposentadoria. Então, assim, é assim que o nosso inconsciente funciona. É assim que a nossa memória funciona, essa memória de longo prazo funciona. Então, essas técnicas são para ajudar você a jogar as informações lá para essa. E é claro, né, que são recursos que no teatro a gente usa muito para decorar texto, para decorar marcação, para decorar o corpo da personagem, o jeito da personagem falar, porque você tem que se vestir de todas essas informações, né? Então, todo o trabalho do ator, de certa forma, é para jogar todas as informações para esse lugar, a ponto de parecer natural, nem parecer que está decorado, né? De tanto contato e de tanto relacionamento que você fez com aquele conteúdo que você estudou para fazer a sua cena.
Então, essa é uma dica, né? Criar historinhas com o que você precisa. Vamos lá, vamos dar um outro exemplo. Preciso passar no posto, abastecer o carro com gasolina e pegar um bolo. Tem que criar um bolo. Que tal pensar um bolo com aquela mangueira da gasolina? Imagina um bolo com olho, com tudo, e o bolo segurando o aparelho lá, da máquina de colocar gás ou gasolina. E fica ali imaginando, criando uma historinha por um tempo, segue a vida. Depois você, como é que era a historinha? Era o bolo segurando. É bem mais fácil de lembrar, gente, confia, realmente dá certo. Eu já fiz inúmeras vezes. E as pessoas dizem que eu tenho boa memória, mas na verdade não é que eu tenho boa memória, eu aprendi a usar. Então, outra dica de como você decorar, outra forma de você decorar é criar ações. Por exemplo, eu tenho que falar exatamente na minha apresentação, pensando que não é uma apresentação específica artística, né? Pode ser uma apresentação artística, de uma música que você queira decorar a letra, pode ser um texto que você precise decorar, que você precise entender, que você precise memorizar algum tipo de performance que você vai ter numa palestra, numa reunião de trabalho, qualquer outro lugar. Você pode criar ações, gestos e ações para te ajudar a lembrar o texto. De novo, para tirar o texto daquele lugar só das palavras, das letras e números, do automático. Porque esse automático você pode até conseguir memorizar, mas você pode correr o risco de você esquecer e dar branco. Para não correr esse risco de esquecer e dar branco, esses são os truques são para isso, para você jogar para essa memória de longo prazo. Então, criar ações. Por exemplo, outro dia eu estava ensaiando um texto, estava ajudando uma pessoa a demorar o texto e aí tinha mostrar. Ele falava o texto, esquecia a palavra mostrar. Falei, não, eu conduzo você e mostro. Aí eu fiz um gesto assim, ó, mostro. Então fala, conduzo e mostro, conduzo e mostro, conduzo, aí eu fiz assim como se fosse pegar no braço, conduzo e mostro. E ó, em 5 minutos a pessoa já estava com o texto decorado, já usando o conduzo e mostro, que eram verbos, eram coisas que ele não estava conseguindo memorizar tão rápido. Então crie ações e aí você repete, mas você repete que tem que ser ações, gestos que te ajudem a falar aquele texto, ou aquela música, ou aquela palavra que você quer usar. Porque às vezes você, poxa, eu quero falar isso, mas eu preciso usar aquela palavra. Ok, tem situações que você pode usar qualquer outra palavra, como eu falei no outro vídeo, você vai entender e falar o que você entendeu. Mas tem situações que você precisa memorizar aquelas palavras, né? Porque não tem outro jeito, poxa, essa palavra é melhor do que a outra, eu queria falar essa palavra, não queria esquecer. Então você pode criar partituras corporais, no Grotowski ele fala muito disso, partituras corporais, é um teatrólogo de muita referência pra gente, e ele fala das matrizes corporais, né, pra você a entrar na cena. Então, você saia. E no final das contas, você já não precisa mais usar o você saia, porque isso já te ajudou tanto a pegar essa atitude de você saia, você saia. Esse gesto, ele já te ajuda tanto a entrar nessa atmosfera do texto ou da atitude que você quer entrar, que no final das contas você já não precisa mais fazer você saia, porque o seu corpo, a sua mente já entendeu esse lugar de você saia. Certo? Então, são recursos que você tem. Esse é a dica 2, né? Outro recurso que você tem. Oi, Pauliene, boa noite. Estou falando sobre dicas de como decorar coisas por mais tempo. E aí, você consegue lembrar não só do que você quer falar, como também do jeito que você quer falar. Isso no caso do teatro, de música. Mas eu acho que é importante para quando você precisa também entrar numa reunião e ter uma postura. E
às vezes, deixa eu ver uma situação assim prática da vida que acontece. Vamos supor que você não seja uma pessoa, já aconteceu isso comigo, talvez aconteça, você não seja uma pessoa assim muito enérgica, geralmente você é uma pessoa que gosta mais de, eu sou mais assim, do diálogo, que fala manso, que gosta de ouvir, mas às vezes você vai lidar com um grupo de pessoas que elas não têm essa energia, elas não estão nessa pegada, então é para elas conseguirem te entender e te ouvir, você precisa ser mais firme. Então o que eu fazia antes de entrar? Eu fazia essa performance na minha mente. Eu vou chegar, ó, boa noite, senta todo mundo, eu vou colocar isso no quadro e eu preciso que vocês repitam já. Se eu chegasse, oi gente, boa noite, eu vou colocar isso aqui no quadro e aí vocês vão repetir para mim, por favor. As pessoas vão nem aí para mim. Mas se eu chegasse com essa energia, boa noite, preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer, porque olha só, isso, se vocês não prestarem atenção, pode ter sérias consequências. Aí a pessoa já, epa, prestava atenção. E aí como que eu fazia para chegar? Performava. E aí o que eu fazia? Gestos e ações para eu lembrar das palavras que causavam esse efeito e também a energia, né? Então eu criei ações de, preste atenção, olha no quadro. Criei uma série de gestos corporais que me ajudavam a me levar para esse lugar, dessa energia, dessa postura, para quando eu chegasse lá, saísse naturalmente. Boa noite, Léo! Saísse naturalmente. Então, esse é um recurso de ator mesmo, mas que muitas vezes na vida a gente precisa para poder se apropriar, se empoderar e não perder a nossa fala na vida, né? E são, na verdade, tudo isso que eu estou passando para vocês são formas de você não perder o contato com você, de você não perder a presença, de você não papar mosca, não perder a sua fala, né? Então são técnicas para isto, para você não se desconectar daquilo que você foi fazer ali naquele lugar, naquele dia, por causa da memória. Estou ajudando vocês, são técnicas de como a gente pode usar e ter para se manter no nosso corpo presente. Imagens, outra dica, imagens. Crie imagens daquilo que você quer lembrar. Por exemplo, você precisa citar um autor. Por exemplo, eu muitas vezes, dando palestras, às vezes eu gosto de citar autores e muitas vezes não estão no PowerPoint ou não vou ter um PowerPoint, eu quero dar um conteúdo extra. E aí eu gosto sempre de ter algumas falas decoradas na mente. Então toda vez que eu leio alguma coisa e eu gosto muito, eu tento decorar. E como que eu tento decorar quando eu não tenho muito tempo? Eu crio uma imagem. Por exemplo, tem um verso do Shakespeare que eu nunca esqueci, eu decorei, ele tinha 14 anos. Não é digno de desfrutar do mel quem se afasta da colmeia com medo das picadas de abelha. Eu decorei isso na hora que eu li. Nunca mais esqueci. Olha só, eu decorei isso quando eu tinha 14 anos, eu tenho 34, ou seja, passaram-se 20 anos e eu nunca esqueci esse texto. Primeiro porque o texto me tocou profundamente, porque era uma adolescente tímida, então imagina o quanto esse texto revolucionou e me tocou. Mas a imagem, na hora que eu li, eu vi uma pessoa querendo pegar a colmeia, querendo pegar o mel na colmeia, as abelhas indo e a pessoa fugindo, mas ela foi lá tendo coragem e pegou o mel. Nunca mais esqueci. Não é digno de pegar o mel. Oi, Rose. Não é digno de desfrutar do mel quem se afasta da colmeia com medo das picadas de abelha. Nunca mais esqueci. Por quê? Porque eu criei toda uma imagem, todo um filmezinho para quando eu li esse texto. Agora, óbvio, a gente está falando de um texto de Shakespeare que é criado para isto mesmo. Ele tinha total consciência do nosso aparelho psíquico, né? E tanto que o Freud, Jung, entre outros psicanalistas vão até Shakespeare, né, para entender um pouco mais da psique, desenvolver suas pesquisas. Então, né, não é qualquer pessoa. Porém, fica a dica, né? A gente pode usar desses recursos para decorar e pôr no coração.
sempre pensar em imagens, pensar a imagem que aquele texto traz para você. Vamos outro exemplo? Deixa eu pensar aqui um outro exemplo. Uma música que eu achava super fácil de decorar. Eu perco a chave de casa, eu perco o freio, estou em milhares de cacos, eu estou ao meio. É um filme. Eu perco a chave de casa, perdeu a chave de casa, perdeu o freio, está em milhares de cacos, está ao meio. Ela está perdendo tudo. Então é muito fácil, eu pelo menos associei, né, a perdeu a chave de casa. Se ela perde a chave de casa, ela também perde a chave do carro. Se perde a chave do carro, também perco o freio. Também perde o freio. Então esse tipo de técnica, né? Eu falei de textos artísticos. Deixa eu pensar um texto que não seja tão artístico, né? Que não seja uma poesia. Agora, tem um texto do Jung que eu gosto, não lembro exatamente as palavras agora, mas ele fala: entenda todas as teorias, né? Mas quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, eu me relacionei com o texto, entendi, gente, realmente, não importa, eu posso ter muita técnica, muito conhecimento, mas quando eu estiver diante de uma outra pessoa, tudo isso vai embora, porque cada pessoa é uma pessoa. Pronto, entendi, nunca mais esqueci o texto. Então, é essa técnica da imagem, né? Eu me imaginei conversando, cheia de técnica, cheia de informação na cabeça, e aí, de repente, eu vou lá para falar com uma pessoa e diante da presença, tudo que você decorou, tudo que você pensou é passado. Então ali o recurso que eu vou usar de novo é o recurso do coração, da sensibilidade, né, do amor, da afetividade. E aí sim, pode ser que nesse desenvolvimento eu acabe percebendo a melhor técnica para usar, né, mas não o contrário. Então, falei das imagens. Agora essa outra técnica que é fantástica, sobretudo para você, quando você precisa realmente praticar uma performance. Eu acho que serve tanto para você, quando você precisa ter uma performance específica numa reunião de trabalho, numa palestra, quanto também funciona quando você precisa, sai de casa e tem muitos afazeres, muitos lugares para ir, muitas tarefas a cumprir na rua, e você não quer esquecer de nenhuma. Então você vai dizer para o seu cérebro antes, você vai dizer para sua mente inconsciente antes, o que você vai fazer. Vamos a um exemplo vamos a um exemplo prático de alguém que vai fazer uma palestra e está nervosa porque vai dar uma palestra, uma apresentação. O que você pode fazer? Você estudou o assunto tal, com as outras dicas que eu já dei, e agora você vai visualizar você saindo de casa, tranquilo, tomando café tranquilo, chegando num lugar, dando bom dia, boa tarde, os cumprimentos às pessoas, as pessoas sendo gentis com você, você sendo gentil com as pessoas ávidas para ouvir o que você tem a dizer, e você bem confiante, sabendo que você estudou, bem tranquilo. Imagina você chegando lá, olhando no olho dessas pessoas, dizendo para elas que você estudou bastante, que você tem, que o que você vai trazer é importante para elas. Elas podem concordar, elas podem discordar, mas aquilo é algo que você de verdade acha relevante de compartilhar, e que elas têm liberdade, óbvio, de gostar ou não, mas ali era o seu melhor. Então aí você começa imaginando você, eu vou dizer no parágrafo 1, eu vou falar assim, 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 e sente a sensação, e procura no seu corpo, na sua mente, as sensações de saber, de estar confiante, de estar tranquilo, de dominar o assunto, de, se caso você esquecer um detalhe ou outro, você conseguir se resolver, se desembaraçar no meio e falar, gente, um instante. Visualiza você fazendo isso com sucesso. E visualiza, e fica ali, guarda a sensação, guarda as emoções.
com certeza a sua mente, suas emoções vão responder isso. Inclusive, o Augusto Cury, ele fala das janelas positivas da memória, que muitas vezes você não vai conseguir fechar as suas janelas negativas, mas você pode encher a sua memória de janelas positivas. Então, quando alguma coisa acontecer naquele sentido, em vez de abrir a janela negativa de eu não vou conseguir, vai dar tudo errado, não sei o quê, vai abrir essa janela que você criou de coisas positivas, não vai dar certo, é importante, entre outras coisas. A visualização com sensação. O que mais que falta aqui? Já falei do porquinho, das chaves, já falei da memória de longo e curto prazo, já falei das emoções, já falei de imagens, visualizações e sensações. Já falei da performance. Então, acho que falei de todos aqui. O único que eu não falei é quando você precisa realmente decorar uma coisa muito rápido e, sei lá, você vai fazer um teste, pode ser um teste, pode ser um vídeo que você precisa fazer no seu sua live, no seu Facebook, uma chamada de alguma coisa, ou você precisa chegar em algum lugar e dar algum recado, e aí você não vai ter esse tempo todo para fazer todo esse trabalho que eu falei profundo. Então tem uma dica de memória rápida em fast food, que é muitas vezes, você decora botando um ritmozinho naquilo que você vai precisar decorar. Por exemplo, deixa eu ver uma fala. Eu tinha que falar Diogo Álvares Caramuru. Diogo Álvares Caramuru era filho de Paraguaçu. Olha, nunca esqueci, ó. Diogo Álvares Caramuru. Fora salvo por Paraguaçu, filho do índio principal, que dela se enamorou. Olha só, eu decorei esse texto em 2005. No início, eu não conseguia decorar esse texto, porque como estava numa linguagem bem arcaica, olha só, tipo ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas, sendo quando você lê e não entende, era Diogo Álvares Caramuru fora salvo por Paraguaçu, filha do índio principal que dele se enamorou. Ou seja, o Diogo Álvares foi salvo pela Índia chamada Paraguaçu, e essa Índia era filha do índio principal, e ela se enamorou ela e o Diogo Álvares se enamoraram. Mas óbvio, quando eu lia isso no início, gente, acho que foi a primeira, é a questão da afetividade. Essa foi o primeiro texto, minha primeira fala do meu primeiro texto da peça em que eu estreei aos 19 anos. Foi a primeira vez que eu entrei profissionalmente num palco. Profissionalmente, em cartaz, tudo bonitinho, né? No Salão Nobre da UFRJ, com cobertura, reportagem, tudo assim nos trinques, né? Até então eu comecei de forma assim mais brincalhona, amadora, com uns 12 anos eu já fazia, mas essa foi a primeira profissional que eu estava sendo vista como uma atriz profissional, não como uma pessoa se divertir. E aí, como que eu decorei esse texto? No início eu não conseguia decorar porque eu não conseguia entender o texto. Depois que eu fui, aí tive a primeira direção, que o diretor falou, você entendeu o que você falou? Aí eu falei, vou falar a verdade, não tô conseguindo entender não sei quem é Paraguaçu, não tô conseguindo... Eu entendi que Paraguaçu era o sobrenome do Diogo Álvares, uma coisa assim. Eu lembro que eu li essa frase e eu não conseguia entender. E aí eu fiquei tentando decorar de várias formas e eu esquecia. Aí, em primeiro ponto, eu consegui decorar melhor quando ele falou, olha, a história é o seguinte, esse Diogo Álvares veio lá de Portugal, assim, assado, ele é um cara assim, assado, e quando ele chegou, assim que ele chegou, ele viu Paraguaçu lá linda, nas águas, seminua, imagina, ele nunca tinha visto uma mulher seminua, assim, de uma forma tão livre, e diferente das portuguesas, que não tinham aquela vaidade, as índias eram lindas, o corpo perfeito, não sei o quê. Quando ele viu aquela índia, cara, ele enlouqueceu pela Índia. E aí a questão é que o cara pegou uma encrenca danada, porque o pai dela era filha do índio principal, não ia ser tão fácil, ela não era qualquer, ela era a filha do índio principal. Eu falei, aí eu consegui entender o texto. Mesmo entendendo o texto, por ser uma linguagem que não era uma linguagem comum,
né? Não era uma linguagem direta. Olha, ele chegou e, putz, ficou com os 4 peitos arreados por ela, como diz no Nordeste. Então, cara, o cara chegou e babou na mulher, uma coisa assim, né? Uma coisa assim, não tava numa linguagem que pra mim, nossa, era muito estranha na época. Então, o que eu criei? Falei, agora já tendo entendido o texto, aí eu fui para um recurso que eu vou passar para vocês, que é você criar um ritmozinho. Diogo Álvares Caramuru, Diogo Álvares Caramuru, Diogo Álvares Caramuru, Diogo Álvares Caramuru, fora salvo por Paraguaçu, fora salvo por Paraguaçu, Diogo Álvares Caramuru, fora salvo por Paraguaçu, Diogo Álvares Caramuru, fora salvo por Paraguaçu. E ficava repetindo conclusão. Eu criei uma música, Oi Veg Criações, boa noite. Eu então criei essa... E eu fui criando esses ritmos e, óbvio, funciona tanto que eu não esqueci até hoje. Quando eu tinha que decorar algumas coisas também para a escola, eu também fazia isso antes, assim. Não é só eu, não, gente. Oi, Ismael, boa noite. Muita gente faz isso também, não é um recurso só meu e tal. Mas, até porque também tem exercícios no teatro que você cria, você memoriza ritmos e ações, né? A gente trabalha também, tem muitos joguinhos que a gente faz, também nesse sentido. Deixa eu lembrar um que é bem bacana de decorar ritmo. Você bate uma palma, o outro bate palma e faz gli-gli, aí você faz o outro palma, faz gli-gli e foi, palma, gli-gli e foi. Então, assim, tudo isso também vai trabalhando, claro, a sua percepção da sua memória. E então o ritmo, a música ajuda muito. Faroeste Caboclo, gente. Olha só, Faroeste Caboclo, a música do Legião Urbana que tem 10 minutos. E é muita gente que sabe essa música. Minha imagem travou, só ouça minha voz. Ai, meu Deus, eu tô ouvindo tudo. Então, aí tá normal. Que bom. Então, bom, gente, avisem quem tá normal, quem tá ok. Tá bem, Verg. Ok, vamos continuar. Tudo bem. Tudo bem. Eu também tive problema com a chuva, gente. Até eu conseguir postar o post de hoje. Enfim, um monte de coisa aconteceu. Por isso que eu tô entrando um pouco mais tarde hoje. E aí eu tava falando dos ritmos, né? E tava dando o exemplo do Faroeste Caboclo, né? Uma música de 10 minutos. Uma música de 10 minutos. Que não tem refrão, que nada repete, mas as pessoas todas decoram a música. Por quê? Porque o ritmo não tinha metal de onde Santo Cristo, que era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus me deu. Não tinha medo, né? E aí por aí vai. Por quê? Porque ele foi, como ele sabia que a letra ia ser muito grande, eu tô supondo isso, né? Como ele sabia que a letra ia ser grande, que não ia ter refrão, que não ia ter repete, o que ele fez? Ele foi criando um ritmo que você, é gostoso e você, tua mente, o seu corpo, pega rápido, né? Não tinha metade do Santo Cristo, que era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixa pra trás do marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus me deu. E o ritmo, né, não é só um ritmo que a gente faz com o som, com a música, mas é o ritmo das palavras, como as rimas. As rimas, elas quando elas constroem um ritmo, uma linguagem de ritmo entre uma palavra e outra, por exemplo. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Olha, criou uma musiquinha, que não é uma música propriamente dita, mas tem uma musicalidade ali. Então essa é uma outra forma, um outro recurso que você pode criar e dá para você decorar o seu texto, a sua fala, a sua informação que você precisa dar. Óbvio que você não vai chegar na hora e vai... Na peça eu não cheguei, Diogo Álvares Caramuru, né? Não foi assim. Depois que eu memorizei o texto, eu coloquei um outro ritmo e uma outra pegada, que era a pegada necessária para a peça. Passei por inúmeras direções e tal, até chegar
Diogo Álvares Caramuru fora salvo por Paraguaçu, filho do índio posto principal, que dele se namorou um outro ritmo, né? E a gente vai criando, assim que a gente vai memorizando os textos do teatro. Mas aí eu tô pegando essas técnicas, essas dicas para você não perder seu texto, sua fala na vida, certo? E é esse, gente. É isso, eu acho que eu já dei todas as dicas. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa que eu repita? Fiquem à vontade, alguma sugestão para a live seguinte? Fiquem à vontade. Oi, Novo Teto. Boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, alguma sugestão, pode mandar. Então são estes aí as nossas dicas. Mais uma vez eu digo para vocês que o mais importante de tudo é você fazer o contato relacionar com a memória mais profunda de você mesmo, né? Porque se você estiver conectado com você mesmo, com certeza você vai entender por que você escolheu aquele texto, por que você escolheu aquelas ações. Show, Veg! Por que você escolheu aquele texto, por que você escolheu aquelas ações, por que você fez aquela lista de presentes, por que você escolheu aquelas cores, aquelas roupas, aqueles filmes, por que aquelas falas te marcaram. Fala sobre como uso a memória afetiva para a minha felicidade. Então, ok. Eu vou então falar um pouco, vou repetir para quem já viu na outra live, mas assim, toda repetição não é uma repetição em si, né? A gente sempre lembra de uma coisa. Eu falei na outra live que decorar é pôr no coração. Então, quando você vai decorar um texto, você não vai decorar as palavras daquele texto. Você vai se relacionar com aquele texto e vai e vai estabelecer uma relação profunda com aquele texto. Vai entender o que aquele texto está dizendo para você. Agora, se o caso é a sua felicidade, o seu sonho, eu digo para você se relacionar com você. Você relacionar com aquilo que palpita o seu coração, que te dá paixão, que te deixa feliz. Se investigue, persiga esse lugar. Todos nós temos. É bem verdade que talvez muitas pessoas estejam muito mais desconectadas desse lugar do que outras pessoas, devido a muitas perdas, às vezes muitas máscaras sociais que precisou assumir, às vezes muitas emergências e urgências que precisou socorrer, né? Às vezes algumas pessoas tiveram mais dificuldades de se assumir, de se colocar na vida, devido a uma série de circunstâncias. Nós todos em geral, a gente trabalha bastante, né, eu e o Del, com a teoria da WTS, nossos estudos, a gente entende que nós, aqui numa economia ainda em desenvolvimento, a gente é obrigado muitas vezes a fazer escolhas sem ter esse tempo de se ouvir, sem ter esse tempo de se perceber no íntimo quem somos nós, né? Você faz uma escolha com 18 anos, você ainda não tem tanta maturidade. Além de você não ter tanta maturidade, muitas vezes você não tem uma base escolar de formação inteira, né? Ou você tem uma escola pública que falta professor, ou você tem uma escola particular que forma você para passar no vestibular, e treina você para passar no vestibular, mas nenhuma das escolas treinam você como ser humano, como lidar com as suas emoções, como lidar com a vida, com as surpresas, as sortes e o revés da vida, as diferenças, né? Agora talvez a gente esteja discutindo mais esses temas, mas em geral a gente não tem essa formação de primeiro mundo, né? Em que você com 18 anos você já está muito bem preparado para fazer uma escolha. E muitas vezes, e mesmo que você faça uma escolha aos 18 anos, né, numa sociedade um pouco mais organizada, dali a 4 anos você pode fazer outra escolha sem muita crise, sem muito medo de perder. Mas na nossa sociedade, em que a gente sempre tem, muitas vezes, que vender o almoço para
para comer a janta, e a gente não tem esse espaço, a gente não tem essa estrutura nossa, os nossos pais não têm essa estrutura, muitas vezes até os nossos professores não têm essa estrutura, são poucas as pessoas que têm alguma estrutura assim de forma mais inteira e que, além de ter, estão disponíveis a passar esse tipo de conhecimento, né? Então, a gente às vezes não tem esse espaço na vida. Oi, Dora, boa noite, muito obrigada pela sua presença. E às vezes a gente não tem esse espaço na vida de se ouvir e escolher devido a essas pressões externas, sobretudo de estar num país ou numa cultura que ainda está em desenvolvimento, né? E aí, voltando ao exemplo, você escolhe com 18 anos a faculdade que você vai fazer e não deu tempo de você entender se é aquilo mesmo que você vai fazer. E muitas vezes você também faz escolhas sobre pressões financeiras, tipo, eu queria passar para medicina, mas aí eu não fiz o ponto das medicinas, passei para, sei lá, biomédica, não era biomédica que eu queria fazer, mas já que eu passei, eu não posso perder tempo, não tenho dinheiro para me dar mais um ano, então eu vou fazer isso mesmo. Aí no meio do caminho, quando você estiver lá no final da faculdade, que você já está realmente talvez ou empregado, ou estagiando, ou vendo a realidade de mercado de trabalho da profissão que você está, aí você vai entender o ambiente que você está e vai descobrir se você realmente queria ou não, mas já passaram 4, 5 anos. Enfim, a gente tem esse tipo de ambiente que às vezes impede um pouco a gente de relacionar com o nosso coração. E às vezes a gente se esquece e como se a gente perdesse a memória, né? Como se a gente perdesse um pouco da memória de quem a gente é. E agora, pegando essa ponte de decorar, memorizar, decorar é pôr no coração, se essa palavra significa pôr no coração, eu diria, consulte o seu coração, todas as coisas no meio externo, né, elas na verdade reverberam que a gente escolhe, né, as pessoas que a gente escolhe andar, conversar, os objetos que a gente escolhe ter na nossa casa, as coisas que a gente escolhe comer, todas essas coisas na verdade estão refletindo quem a gente é por dentro. O que a gente prefere? Elas ressoam a nossa verdade, ressoam o nosso coração. E decorar é pôr no coração. Então também quando eu vou decorar um texto, uma fala, um autor que seja, na verdade eu estou escolhendo de acordo com alguma coisa, algum valor meu, algum princípio meu. Então, a memória, ela tem tudo a ver com afetividade, com amor e com contato com a sua verdade. Porque o amor não é mentiroso, né? O amor não mente. Ninguém consegue fazer ou falar muito tempo uma mentira, falar alguma coisa que seja falsa, uma mentira por muito tempo. Você consegue ficar com uma pessoa que você não gosta tanto um tempinho, mas por muito tempo você não aguenta. E se força a aguentar de alguma coisa aí o seu corpo te responde, ou com uma depressão, com uma ansiedade, ou com algum outro tipo de doença, né? Na verdade, a gente não aguenta, o nosso corpo é tão inteligente que ele não aguenta ser maltratado, ele já te dá logo uma dica, já sai uma espinha, o cabelo já cai, a unha cai, o dente fica escuro, o corpo dá um sinal para você de que se você não está se tratando bem. Então essa é o que eu penso aí sobre o uso da memória afetiva para a minha felicidade. É sempre relacionar com o seu coração. E o coração que eu falo, esse coração que eu estou falando, que é o sentido dessa palavra decorar, não é as emoções que vão e que vêm. E também não é a razão, a lógica, né, somar isso aqui, não é isso. É um lugar, o que ele está chamando de coração, na verdade é a sua essência mais profunda, o seu ser mais profundo, de onde nascem todas as coisas. De onde começa o riso, começa o choro, começa a alegria, começa o amor, acaba o amor. É desse lugar onde a vida acontece dentro de você e muitas vezes você está distraído. Isso é tão forte que por mais que você se distraia, que você perca a sua fala, a sua natureza vai falar de alguma forma. Porém, eu acho
que é muito melhor quando a gente se relaciona com esse nosso ser que a gente é de verdade, não o que tentaram fazer da gente ou o que a gente erroneamente quer fazer da gente sem se autorrespeitar ou permitir que os outros façam sem se autorrespeitar. Mas sim, ouvir esse ser que é você, essa essência que é você, perceber os lugares que você fica confortável e por quê, os lugares que você fica desconfortável e por quê, as falas que vêm à sua mente que você gosta e por quê, e as que você não gosta e por quê. Por que você não gostou daquela fala? Como é que aquela fala te fez sentir? Como é que não te fez sentir? Então esse é o lugar da memória afetiva. Esse é o lugar do pôr no coração. Esse é o lugar de você se tratar com afeto. E afeto, no meu humilde ponto de vista, é presença. É eu não me omitir, é eu não negar quem eu sou, nem para mais, nem para menos, nem fingir que eu sou maior, nem fingir que eu sou menor, eu sou isso. E aonde quer que eu vá, aonde que eu for fazer, eu vou a minha verdade. Eu posso tolerar algumas situações, né? Faz parte da vida, ser flexível, ser maleável, ser tolerante, mas não negociar quem eu sou por muito tempo. Por vezes eu vou precisar usar, tipo, eu não gosto de usar salto alto, mas algumas ocasiões, algumas ocasiões é necessário, pede um salto alto, aquela roupa pede um salto alto, eu vou usar. Agora, eu não vou usar isso todo dia, eu não vou conseguir trabalhar num lugar e nem vou fazer isso comigo, que me exija fazer isso todo dia. Agora, se for uma circunstância que eu precise, eu até posso aceitar, mas eu vou aceitar com carinho, eu vou levar minhas havaianinhas lá, quando tiver que tirar foto, tiver que andar para lugar, eu ponho o salto, depois eu tiro. Eu vou me acolher, eu vou me tratar com afetividade. Então é isso, gente. Respondendo aí a colocação do Del Delambre, como uso a memória afetiva para minha felicidade, é isso. Memória por si só, essa memória longa que eu estou falando, essa memória de longa duração por si só, ela já é afetiva. E como que eu uso para minha felicidade? Me ouvindo, né? Ouvindo o meu coração, ouvindo o meu ser, ouvindo quem eu sou, de novo, ouvindo de verdade, não é escutar superficialmente, é ouvir. Gostei? Não gostei? Por que eu gostei? Por que eu não gostei? E aí cada um pode escolher a sua maneira de se ouvir, pode criar um diário, pode fazer uma playlist, enfim, todas essas dicas eu falei já também na outra live. E se trata disso, né? O Não Morra Ser um Teatro. O teatro para mim é esse grande lugar, esse grande espaço que a gente tem que se ouvir o outro de verdade, longe dos excessos de interferências, muitas vezes desnecessárias, né? O teatro por si só, ele já te induz a estar num ambiente, né? Geralmente o teatro todo preto e a gente faz aula de preto, justo para ter essa ideia, essa marca de que eu tô num vazio, eu não tenho nenhuma opressão, nenhuma exigência sobre mim, a não ser as que eu absorvi da vida e eu preciso ter esse discernimento do que eu guardo e do que eu me livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode colocar aqui agora ou pode colocar para mim no direct. Que os meus temas da live são sempre para trazer elementos, técnicas e conhecimentos que o teatro tem, que pode ser útil pra gente na vida, certo? No nosso dia a dia, em qualquer circunstância, porque eu acho que a arte está em todos nós, né? A gente pode escolher se profissionalizar ou não, desenvolver esse talento ou não, ter mais ou ter menos, mas todos nós somos grandes artistas da vida. Boa noite, espero que essas palavras, essas dicas tenham ajudado e até segunda. Tchau, tchau. E onde que eu encerro? Tchau, Pauliane. Gente, não tá aparecendo pra mim o botão de encerrar. Será que é pra eu não encerrar? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Onde que encerra? Onde que encerra, meu bem?
Nesse X, né? É, nesse X não vai apagar tudo, não? Se pagar, tá bom, no caso. Ah, não, eu gosto de registrar, eu falo pra todo mundo que eu deixo registrado. É nesse X, gente? Posso apertar sem medo de ser feliz? Ah, tá.